do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te louvar por esse momento em que nós vamos impartir a tua palavra e que o teu Espírito ele possa vir de encontro a cada um e falar com cada um agora em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, pega a sua Bíblia comigo. Nós vamos abrir lá em Atos. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus falou comigo essa semana, no meu espírito. E eu creio que essa palavra, ela precisa ser liberada novamente. Então nós vamos liberar aqui essa palavra hoje. Atos 19. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Santo é o Senhor. Muito digno de ser adorado, muito digno de ser exaltado. Santo. Atos 19. A partir do versículo 11. Atos 19, a partir do verso 11. Você que está me ajudando aí, escreva embaixo. Atos 19, de 11 ao 16. Diz assim: E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então alguns judeus, ambulantes exorcistas, tentavam invocar sobre alguém que tinha espíritos malignos no nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu, e um dos principais dos sacerdotes que estavam fazendo isso. E o espírito maligno respondeu e disse: Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. Uau, que palavra de Deus para nós, para este tempo que estamos vivendo. Uma coisa muito forte que o Espírito Santo tem falado comigo é que não será possível passarmos por tudo isso que estamos vivendo sem termos uma vida no Espírito. Não há outra vida senão uma vida no Espírito. Somente vai prevalecer nesses dias quem vive na intercessão, na adoração e na proclamação da palavra. Só vai permanecer nesses dias em pé quem tiver uma vida construída no Espírito e quem tiver autoridade espiritual. Pessoas que não tiverem autoridade espiritual e não tiverem uma vida no Espírito, uma identidade no Espírito, elas não vão conseguir sobreviver. Você pode notar que os prédios estão fechados, muitas pessoas estão desesperadas sem saber como buscar a Deus. Foi feita uma pesquisa no Brasil e essa pesquisa colocou a igreja em primeiro lugar como o primeiro serviço em que as pessoas irão procurar quando for liberado a convivência das pessoas e aglomeração de pessoas. Ficou colocado em primeiro lugar a igreja, em segundo lugar salão de beleza. Meu Deus. Então, nós vemos o que existe no coração das pessoas, um desejo de congregar, um desejo de estar junto, buscando ao Senhor. Aqueles que estavam afastados, distantes, querem voltar. Aqueles que iam na igreja, mas não tinham transformação de vida e mentiam, inventavam desculpas para não estar no culto e congregar, estão querendo voltar. Mas por que as pessoas querem tanto ir estar na igreja? Porque eles querem a presença de Deus. Então, as igrejas que vão ficar de pé somente são aquelas que têm a presença de Deus. Os sistemas, os ritos, a religião não vai resolver. As pessoas, o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois que tudo isso passar. Eu vejo como um recomeçar de Deus. Quando Deus manda o dilúvio, depois ele recomeça com 8, uma família. Nada mais foi igual ao que era antes. Eu quero dizer para você que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Gaste tempo de oração.
Gaste tempo buscando a presença de Deus. Isso vai fazer a diferença na sua vida. O seu dinheiro para esses dias você pode ver que não resolve nada. Você que tem 3, 4 casas, de nada resolve. Você que tem casa na praia, casa de campo, sítio. Você que tem carros, seus carros estão parados. Você que tem dinheiro guardado, o dinheiro está parado. Até mesmo produtos que são utilizados para esses dias, como álcool, que é para asepsia, você pode comprar 2 unidades dependendo do supermercado. Quer dizer, não depende de você ter dinheiro, poder aquisitivo. Então você está percebendo que tudo que você construiu, na qual você apoiou a sua vida, nas coisas, no dinheiro, de nada resolve. Só tem uma coisa que faz a diferença: a presença de Deus. E a palavra de Deus, ela é clara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E a pesquisa foi feita a nível do Brasil. A BBC, que é uma empresa de noticiário exterior, que também abriu aqui uma rede no país, uma agência aqui, junto com a CNN também, fizeram essa pesquisa. Em primeiro lugar, as pessoas desejam, em primeiro lugar, ir para a igreja, quando tudo voltar ao normal. Nós teremos um grande avivamento, eu creio no nome poderoso de Jesus, e uma grande pesca de grande salvação. Então, para isso, nós precisamos ter autoridade espiritual. Nós precisamos ter uma identidade no Espírito. Nós podemos ver aqui Paulo, o apóstolo Paulo, que ele estava sendo usado por Deus de uma forma sobremaneira. Aqui diz que muitos eram curados através do ministério do apóstolo Paulo. Muitos milagres especiais eram feitos pelas mãos de Paulo. E até mesmo lenços, aventais, eram levados aos enfermos. E aqui diz no verso 12, no final do verso 12: de modo que os lenços e aventais eram levados aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam. Uau! Um pedaço de tecido que Paulo orava, porque naquela época ele não podia ir em muitos lugares, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Alguém está doente longe, leva esse pedaço de tecido, leva um pedaço de um lenço. Quando colocava sobre a pessoa, além da enfermidade cessar, o espírito maligno que estava naquela vida, ele saía. Uau, as pessoas eram libertas. Por quê? Porque Paulo andava debaixo do Espírito. Se você ler o início de Atos 19, eu vou ler um pedaço, diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou em Éfeso, e encontrando alguns discípulos, disse-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Verso 2, e eles disseram: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Então perguntou a eles: de que forma foram batizados? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria após dele, isto é, Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto a mão sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas e profetizavam. Esses irmãos estavam para começar um trabalho missionário ali naquela região de Éfeso. Eles haviam sido batizados por João Batista, eles estavam arrependidos de seus pecados, porém eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Eles iam começar um mistério, mesmo arrependidos, bem intencionados, sem o Espírito Santo. E Deus envia Paulo no exato momento, e ele fala: olha, como vocês vão dar início nisso tudo? Qual foi a atitude que vocês tiveram quando receberam o Espírito Santo? Eles falaram: Espírito Santo? Nunca ouvimos falar de Espírito Santo. Falou: meu Deus, como vocês podem começar algo sem o Espírito? Havendo começado no Espírito, tem um texto que fala isso: vão terminar na carne. Não pode se mover sem o Espírito Santo. Ninguém pode fazer nada sem o auxílio do Espírito Santo. Eu não posso estar aqui ministrando para vocês, ele não pode estar adorando, o Samuel, meu filho, não pode estar aqui auxiliando, o Carlos que está ali e o outro Samuel na mídia não pode estar fazendo isso, você que está intercedendo, ninguém.
pode fazer isso sem auxílio do Espírito. Nada. Sem mim nada podeis fazer, a Bíblia já diz. Então o que acontece? Paulo os orienta e eles então são batizados agora em nome de Jesus. Paulo impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, falam em novas línguas, recebem a autoridade. E mais um pouco à frente, nesse mesmo capítulo, fala dos milagres que Paulo fazia, até mesmo pedaços de lenço do seu corpo que ele levava a outros lugares. Pessoas eram curadas e libertas de espíritos malignos. E agora se levanta um grupo que tenta, observando o que Paulo estava fazendo. E tem uma pessoa possessa por um espírito maligno e eles tentam, da mesma forma, expulsar, baseado no que eles observaram da vida de Paulo. Então a Bíblia fala que eles eram em 8 pessoas, um sumo sacerdote, um dos principais sacerdotes daquela região, e mais 7 discípulos. E eles estão tentando expulsar os espíritos malignos em nome de Paulo. Olha que interessante. Aqui diz que esconjuro-te. Eles oravam dessa forma. Eles diziam: esconjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. Eles querem expulsar os espíritos em nome de Jesus, baseado no que eles observaram na vida de Paulo. Ei, querido, você pode admirar e ter homens de Deus como suas referências, e também você deve ser submisso ao seu pastor, ao seu discipulador, ao seu guia espiritual. É bíblico. Sujeitai a vossos guias espirituais, porque zelam por suas almas como quem prestará contas a Deus. Todo discipulador, pastor, guia espiritual, ele prestará contas a Deus por quem ele está discipulando. Porém, querido, você admirar alguém, observar o que ele faz, não te dá a autoridade para fazer o que ele faz. Um dos grandes enganos que eu vejo hoje nas pessoas é que elas vêm, hoje tem muitas vozes falando, muitas lives, mais do que nunca, muitos vídeos, e você olha aquela banda, aquele ministério que você admira, e você assiste, até aí tudo bem, nada contra, e você assiste uma live ali de um pregador e de outro, tudo bem, mas deixa eu te falar, somente o fato de você observar o que ele prega e fala, ou a adoração que ele ministra, não te dá autorização para que você faça os mesmos sinais que ele faz. Deus quer que você deixe de ser um admirador, para que você se torne alguém que utiliza também a autoridade de Deus. Há muitos admiradores, há muitos que admiram a muitos, há muitos admirando aí grandes pregadores, você admira aí muitos profetas, você admira aí muitos que estão na adoração, você tem como admiração muitos homens de Deus. Nós precisamos ter referências, a Bíblia fala disso. Mas quando você tem admiração por alguém, somente admiração, e você tem alguém como referência, e você tenta, baseado na admiração que você tem, você tenta, observando o que a pessoa faz, tentar reproduzir, sem receber da mesma fonte que ela recebeu, você não vai conseguir. Esses homens estavam bem intencionados, eles queriam livrar aquela pessoa, tirar os espíritos malignos dela, eles queriam libertar aquela pessoa, mas fundamentado em quê? Naquilo que eles observavam em Paulo fazer. A Bíblia fala que Paulo fazia isso, curava muitas pessoas, estava ali Deus usando poderosamente Paulo, e também libertando muitos de espíritos malignos. Então eles observaram o que Paulo fez e tentaram fazer o mesmo. Você observando alguém libertar pessoas, pregar, orar, expulsar demônios, você não vai conseguir fazer igual. Você precisa do auxílio do Espírito Santo. Não é um método que você reproduz. Lá em Atos capítulo 1, Jesus, no versículo 4 e depois do versículo 7, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Ele fala: fiquem em Jerusalém e permaneçam aqui, e nada façam, até que do alto sejam revestidos, venha o Espírito Santo e revista vocês com poder. Ele falou: olha, a promessa do meu Pai vai cumprir, e o Espírito Santo vai descer, vocês serão revestidos de poder. O poder de Deus em nós é uma revestimenta. A primeira veste que eu visto é a veste do sangue de Cristo que perdoou os meus pecados. Lá em Gênesis, quando o homem pecou, o que Deus faz? O homem viu que está nu. Deus, ele pega um animal
sacrifica, tira a pele daquele animal para vestir o homem, para cobrir o homem, fazendo uma analogia de Cristo, que era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo e iria nos cobrir e nos daria novamente acesso ao Pai. Então agora o Espírito Santo ele vem completar a obra que Cristo começou, ele vem revestir. A pessoa do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, ele me ajuda a transformação e a conversão diária para que eu me torne semelhante à pessoa de Cristo. E a comunhão com o poder do Espírito Santo me ajuda a receber autoridade e poder para exercer o poder como Jesus Cristo exerceu na terra. Ele disse: o meu Pai tem dado-me autoridade no céu, sobre o céu e a terra. E Jesus ele transfere essa autoridade para nós. Você sabia que Jesus, não só através da obra redentora da cruz, ele exterminou a morte, o pecado, mas a salvação não é o fim, ela é a porta de entrada, ela é o meio pela qual nos leva à comunhão com o Pai. E você sabia que Jesus também ele quer liberar sobre você a autoridade e unção? Ele quer liberar sobre você uma identidade, uma autoridade espiritual. Mas se você tentar fazer algo, fazer a obra de Deus, servir pessoas, pela tua força, ou por observar alguém, você acha que não, eu consigo, é capaz. Interessante, eu sou pastor há mais de 21 anos, eu tenho 41 anos de idade. E a primeira igreja que eu pastorei, eu tinha 20 anos, eu não era nem casado, era uma congregação num bairro em Belo Horizonte, uma congregação independente, ela tinha cultos semanais e também no domingo, e nós tínhamos ali quase 70 pessoas. E eu era um jovem de 20 anos, né, em santidade, orando para que Deus me desse uma esposa. Hoje sou casado, tenho 20 anos de casado, e ali comecei o ministério pastoral. E ali então, logo depois, fui consagrado, casei-me, fui consagrado e fomos enviados para plantarmos igrejas no norte de Minas, a divisa com a Bahia. Então, uma coisa que eu sempre percebi é que as pessoas, olhando para nós como pastores, elas achavam que elas poderiam fazer o que nós também fazemos. Talvez você sabe gerenciar, sabe administrar, tem boas soluções, você tem habilidades, você olha, não, eu acho que eu também saberia fazer o que o meu pastor faz. Eu saberia fazer o que aquela pessoa faz. Mas não se trata somente das habilidades, você precisa ter autoridade espiritual. A palavra autoridade está ligada à autorização. Você pode saber fazer algo, mas se você não tiver a autorização para fazer, você não pode fazer. O que te dá autorização ou autoridade espiritual para fazer algo é o Senhor Jesus. E existem critérios que precisam ser respeitados. Então, quando você vê alguém exercendo um ministério na igreja, seja adoração, eu também sei tocar instrumento, eu posso fazer o que ele faz. Você pode ser um músico, mas como músico você consegue tocar as notas, mas você consegue liberar através das notas a autoridade espiritual, para que, assim como Davi, quando tocava sua harpa, o espírito maligno que estava na vida de Saul saía. Você já pensou, além do conhecimento musical, essa habilidade, você ter uma autorização espiritual, que ao tocar o seu instrumento, esse som sai com ondas espirituais que trazem cura no corpo das pessoas que ouvem e libertação de espíritos malignos? Uau! Tremendo. Isso é tremendo. Você pode olhar para você e pensar, não, eu tenho habilidades para administrar, para gerenciar coisas, eu cuidaria muito bem da igreja. Isso que o pastor faz, eu sei fazer. Dou ali uma palavra, 30 minutos, visito as pessoas, eu organizo, posso até fazer melhor do que ele. Mas eu te pergunto, você tem autorização para pregar a palavra? Você tem autoridade para falar sobre isso? Você tem autoridade sobre espíritos malignos e doenças e enfermidades? Você tem a bênção de Deus para ser um pastor e para prosperar nisso? Aí que está a grande diferença. É por isso que muitas pessoas julgam os pastores e igrejas. Digam, não, é muito fácil ser pastor. Não, não é fácil. É tanto que não é fácil que é necessário o auxílio do Espírito Santo para se fazer. Tanto que não é fácil que é necessário o auxílio do Espírito Santo. E se nós formos estudar a Bíblia, Jesus, quando escolheu os seus 12, ele escolhe direcionado por um propósito, pela vontade de Deus. E o que ele faz?
ele impõe as mãos sobre eles, assopra sobre eles e libera autoridade sobre eles, para que eles cumprissem a grande comissão. Foram os 70 primeiros que foram de 2 em 2, de casa em casa, preparar os judeus para ouvir a palavra, para Jesus começar o seu ministério. E depois, quando Jesus ressuscita, ele fala: olha, agora vocês precisam esperar em Jerusalém, porque vocês não têm autorização ainda para pregar. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos, 3 anos e meio. Expulsaram demônios com Jesus, cuidaram dos órfãos, alimentaram quem tinha fome, curaram pessoas e até viram Jesus ressuscitando mortos. E alguns milagres os discípulos fizeram juntos com Jesus. Mas interessante que agora Jesus ressuscita e fala: olha, vocês não têm autorização ainda para fazer isso. Agora vocês vão aguardar que o Espírito Santo venha, para que definitivamente ele dê essa autorização para vocês. E aí então serão minhas testemunhas. Interessante, essa palavra testemunhas que fala ali em Atos 1:4, 1:7, no original significa alguém que legalmente tem autoridade para representar o outro. Seria a mesma coisa no original, alguém que recebe uma procuração. Se eu der uma procuração no meu nome para você, você juridicamente tem autorização para cuidar legalmente de todas as questões da minha vida. Juridicamente. Então, quando Jesus está falando, vocês vão aguardar aqui, ele está dizendo, vocês somente terão autorização para dizerem que são minhas testemunhas e fazerem as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores, se tão somente aguardar o Espírito Santo vir e revestir vocês. Eu vi uma mensagem espetacular de uma irmã essa semana, uma irmã da nossa igreja. Eu mandei por escrito parte do que eu estou pregando aqui para o grupo da nossa igreja local, na nossa lista de transmissão sobre autoridade, sobre vestes que representam a autoridade. E ela falou algo espetacular, falou: apóstolo, dentro dessa palavra que você está nos dando, eu estava aqui na janela, moro no apartamento, estava vendo a vizinha. Ela colocou um casaco na janela, no sol, para esse casaco tomar um ar, tomar sol. E aí ela falou que nisso o Espírito Santo falou com ela: tá vendo? Por que ela colocou esse casaco? Porque a estação está mudando. Olha aí. E o casaco estava guardado no armário há muito tempo, porque estava quente, e já não precisava usar o casaco. Mas essa vizinha dela observou que a estação está mudando. E como a estação está mudando, ela precisou preparar as novas vestes que precisam ser utilizadas adequadamente para essa estação. Então ela tira aquele casaco que com certeza estava guardado há um tempo, ela coloca no sol, para que saia aquele cheiro, aquele odor de roupa guardada, para que tome um ar, para que quando a estação comece a esfriar cada vez mais, ela tenha a veste adequada para aquela estação. Então, a mesma coisa, uau, que exemplo espetacular que essa irmã nos deu. Foi a Jaqueline, a irmã que congrega conosco. Eu quero te perguntar, você tem observado as estações espirituais? Você tem se adequado para se vestir adequadamente para essa estação? Coisas que você utilizou, meios como você se moveu, para essa estação agora não cabem. Nós estamos vivendo um tempo de mudança, isso é claro. E você precisa preparar as vestes para esta estação. As suas vestes espirituais, a sua identidade e a sua autoridade. Se você não preparar as vestes adequadas, quando a estação vier, você será pego de surpresa. E você não estará pronto para aquela ocasião. E você vai estar refém daquela condição. Uau! Querido, vamos colocar nossos casacos nas nossas janelas para tomar sol, para tomar ar, porque a estação está mudando. Aleluia. É tempo de vestir os casacos. Na época do frio você veste os casacos. Na época do calor você retira os casacos e guarda. Então você precisa saber. Jesus está falando: olha, a estação mudou. Quando vocês estavam comigo, eu derramei uma porção, um nível de unção, e deleguei vocês como unção para um fim, para ir até as casas dos judeus, para preparar para que eles me recebessem posteriormente. Agora eu ressuscitei, e agora a pregação do evangelho vai ser a nível global.
não será somente com os judeus, mas também com os gentios. Primeira vez que ele envia os discípulos, ele fala, não parem em lugar nenhum. Se alguém perguntar algo para vocês, não parem, vão, porque vocês estão destinados, senão somente à casa de Israel. Mas agora, quando Jesus, olha interessante, pastor Paulo e Samuel, quando agora ele está mandando eles aguardar, porque vão receber o Espírito e a autoridade, ele fala, e depois que vocês forem revestidos, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, tanto em Judéia e em todos os confins da terra. Olha aí. Então agora a estação mudou, não é uma porção de unção. Tem gente que vai numa conferência ou recebe uma unção que é transferida e impartida, e o importante não é só, quero te dar uma palavra como homem de Deus, com um homem que tem experiência com Deus e que pastoreia há mais de 20 anos. Eu prego desde os 12 anos de idade a palavra do Senhor, pela graça dele. Há mais de 29 anos eu tenho pregado a palavra de Deus, estou com 41 anos. Eu quero te dar um conselho. Muitos têm ficado exaustos, cansados, à beira do caminho, abandonando o ministério, porque utilizaram uma unção que receberam além do fim do propósito pela qual ela veio. Se eu vou fazer uma viagem, eu vou hoje, os carros eles têm umas tecnologias que você aperta um botão e vê pelo tanto de combustível que você tem, ele faz um cálculo, a autonomia que o teu carro tem. Você tem uma quantidade de combustível que te dá uma quantidade de autonomia de quilometragem para rodar. Se você for fazer uma viagem além daquela autonomia e não tiver lugar para abastecer, você eventualmente ficará na estrada. Tem pessoas ficando à beira do caminho. Tem pessoas ficando na beira da estrada do ministério, da vida espiritual, porque estão indo além da sua autonomia. A unção que você recebeu da parte de Deus, ela te dá um limite, uma margem de autonomia. Você não pode ir além da autonomia que foi dada para você. Ao nível que você vai conquistando de unção, você vai entrando em níveis de autonomia. Existem pessoas que querem falar das outras, querem questionar, não, mas aquele pregador, mas aquele pastor, por que ele faz dessa forma? Eu faria assim. Você não tem autonomia para agir na esfera que aquela pessoa age. E você pensa que por ter uma habilidade você poderia estar fazendo o mesmo. Então você se compara. Mas aquela pessoa está fazendo aquilo, exercendo aquele ministério, porque ela tem uma autonomia para isso. Se ela não tivesse autonomia, ela não poderia fazer. Uma pessoa que está indo além da sua autonomia, ela para, ela vai bem até o momento, depois para e não consegue mais. Há muitos ansiosos, há muitos depressivos, há muitos que estão à beira do caminho. Você entrou em negócios financeiros, você entrou em relacionamentos de amizade, de casamento, ou até de namoro, noivado, que não tinha autonomia. E você falou, não, está dando tudo certo. Deixa eu te dar uma palavra, nem tudo que está dando certo significa que Deus abençoou e aprovou. E você está indo. E quando você chega num ponto onde a autonomia era o limite e você vai além, aí você começa a ficar totalmente desestruturado, porque você não tinha autonomia para aquele momento relacionar. Você não tinha autonomia naquele momento para casar. Você não tinha autonomia naquele momento para abrir um ministério, para assumir uma responsabilidade, ou para assumir uma responsabilidade financeira. Sabe quem me orienta financeiramente? O Espírito Santo. Ele me orienta como devo agir. Ele é o meu pastor. Eu tenho o apóstolo Judá, que é meu apóstolo, meu pastor. Eu presto contas a ele. Ele me orienta, mas eu tenho Jesus também como meu pastor. E o meu pastor tem um coração alinhado com Jesus. E eu com meu pastor e com Jesus. Então, querido, nunca entre numa área em que você não tem autonomia. Tem pessoas que estão ainda iniciando uma vida no Espírito. Pastores que têm 2 anos de ministério, 3. E eles querem se comparar com alguém que tem décadas. Eu, quando vejo pastores que têm mais experiência que eu, fico quieto. Eu procuro ouvir mais. Porque nós precisamos entender até onde a unção que me foi destinada me dá autonomia para ir. Então, isso não é para te frear, isso é para te guardar. Talvez muitas vezes, muitas pessoas disseram para você, para, e você achou que estava te freando, te segurando, e não era. Não misture manipulação e controle com zelo. Porque Davi, quando ele vê aquele homem chegando da guerra,
Aquele homem tinha autonomia para ir naquela guerra. Pela lei, quando um homem voltava da guerra, ele tinha que ficar no mínimo 3 meses em casa. Sabia disso? Porque ele tinha que cuidar da casa dele também. E aquele homem chega da guerra e Davi faz o quê? Já dá uma ordem. Aquele homem obediente como era, ele obedeceu e ele foi novamente para a guerra. Davi coloca esse homem novamente para voltar. Ele acaba de chegar em casa e já destina esse homem de novo para uma nova guerra. Esse homem está cansado. A sua autonomia, a sua força está comprometida. E além disso, Davi coloca ele numa posição agora. Talvez muitos nunca observaram esse texto. Numa posição que ele não estava habituado a lutar. Porque Davi sabia que, colocando ele numa posição que não estava habituado, que não tinha autorização para estar, que não tinha habilidades, e mandando ele de novo numa guerra, após ele vir cansado de outra guerra, a possibilidade daquele homem morrer seria muito grande, porque Davi estava interessado na mulher daquele homem. E Davi pensou que se aquele homem morresse, ele poderia estar livre então para relacionar com a mulher daquele homem. Então veja que nem sempre alguém que para você é porque está querendo teu mal, mas às vezes porque a pessoa está vendo o teu nível de unção e a autonomia até onde você pode ir. Você ir muitas vezes além da autonomia que foi dada por Deus para você é arriscado. Esse homem, ele volta de novo para a batalha, vai para uma posição de guerra que não estava habituado e ele morreu. Isso custou a sua vida. Irmãos, nós não queremos que uma decisão dessa venha custar a vida de alguém. Venha custar a paz dentro de um lar, venha custar a integridade física, emocional e espiritual principalmente. Por isso, muitas vezes, por cuidado, a gente fala não. Quantas vezes meu filho quis fazer algo, eu falei, não é o momento. Quantas vezes os pastores que caminham conosco, eu os ouço, dou voz a eles, mas também falo não. Às vezes eu falo, não, agora não é o momento, eu paro. Então nós precisamos entender isso. Você tem que entender o nível de unção e a autonomia até onde você pode ir. Então entenda isso. Esses homens que estavam aqui, eles queriam, observando a Paulo, eles acreditavam ter, por observar e respeitar, a mesma autonomia, e não tinham. Jesus já tinha deixado esse exemplo, não vão, esperem, e eles esperavam. Nós estamos vivendo dias de espera. Meu Deus, eu queria fazer algo, eu queria fazer outras coisas. Se Deus falou com você evangelizar, evangelize. Se Deus falou para você orar por enfermos, ore. Se Deus falou para você ficar na madrugada, faça. Mas não faça se você não foi ordenado por Deus. Não faça se você não tem autonomia. Porque senão você vai fazer voto de tolo. Você faz uma promessa, cumpre parte dela e depois você não consegue cumprir e ainda se frustra, falando, eu não vou fazer mais voto, porque faça votos dentro da autonomia. Jesus falou, olha, esperem. Eu imagino os discípulos, não, mas a gente viu Jesus expulsando demônio, a gente pode também. A gente viu ele alimentando, multiplicando, a gente pode fazer isso. A gente viu Jesus curando pessoas, nós podemos fazer. E alguém talvez dizia, não, mas ele disse que nós não temos autorização e nem autonomia para fazer isso. Quando fomos até as casas do povo de Israel para alertarmos sobre Jesus que viria e pregaria, aquela unção foi destinada para aquela autonomia. Para a autonomia de Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra, precisamos de uma outra autorização, de uma outra jurisdição. É uma outra jurisdição que precisa de outra autorização. Quando eu já fui, pela graça de Deus, em 16 países, e em todos os países que eu fui, eu precisei parar na fronteira. Alguns eu fui de avião, né? Por aviões. Outros eu estava num país e fui de carro até outro país. E tanto por via aérea ou por terra, você tem que parar naqueles que chamam agente de fronteira. E você tem que conhecer todas as leis a partir daquela fronteira. Às vezes é um portão, às vezes é um muro, às vezes é uma linha no chão, pintada, que divide um país do outro. Mas aí você tem que entender que a passar daquela linha, você está dentro de outra jurisdição, existem leis ali. E talvez coisas que você fazia aqui não pode fazer lá. E aí você recebe um carimbo para entrar quando você tem entendimento da autonomia e da jurisdição. A mesma coisa Deus está falando hoje aqui. Eu tenho certeza que essa palavra está falando profundamente com muitos. Então dentro disso que Jesus fala com os discípulos, eles aguardam, e agora o Espírito vem e desce sobre eles. E agora eles recebem poder.
em Atos 2, a igreja é cheia. Pedro, o que ele faz? Ele prega num só dia quantas mil almas batizadas? 3.000. Porque agora não é o mesmo Pedro que estava ali buscando reconhecimento e aprovação de Jesus, mas ainda num nível de unção, mas não totalmente transformado, e ele nega Jesus. O mesmo Pedro que fala, olha, tu és o Cristo, e Jesus fala, não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito que te revelou. Agora o que acontece? O mesmo Pedro fala, não vou deixar o Senhor para a cruz, eu vou impedir. E Jesus fala para ele, arreda-te de mim, Satanás. Então nós vemos um Pedro ali num nível de unção, de uma jurisdição e de uma autonomia. Agora nós vemos depois de Atos um Pedro cheio do Espírito, revestido com um nível de autonomia muito mais além. Que quando ele prega, um Pedro que não convencia ninguém antes. Jesus não era convencido pelas falas dele. Ele falava, não Pedro, você não sabe de nada. Eu sei que hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você não sabe de nada. Agora esse mesmo Pedro, ele prega e 3.000 pessoas imediatamente batizam. Porque agora o nível de autonomia dele é muito maior. Querido, espera. Nós estamos vivendo um tempo de espera. Ouça os céus. Está tudo fechado, mas os céus estão abertos. Você está em casa, mas você não está impedido de buscar o Senhor. Descubra qual a autonomia que você está e construa no Espírito para que abranje uma autonomia maior, uma autorização maior. Construa no Espírito uma identidade. Aqui diz, voltando para Atos 19, eu espero que você esteja sendo edificado com essa palavra como eu estou. Aqui em Atos 19 diz que então, como Paulo fazia todas essas coisas, havia uma pessoa também debaixo de uma influência de espíritos malignos, e ali um sacerdote principal daquela região, observando o que Paulo fazia, ele falou, eu também te conjuro, eu te expulso, no nome de Jesus, a qual Paulo prega. E sabe o que aconteceu, queridos? Ali estava esse sacerdote, com 7 homens. O sacerdote naquela época, ele vestia uma veste santa, era uma estola. A roupa do sacerdote se chamava estola sacerdotal, para que ele fosse diferenciado das outras pessoas. As pessoas enxergavam, olhavam e viam, ali está um homem consagrado, um homem que tem autorização espiritual, um homem que tem autoridade, um homem que tem autonomia. Então, esse homem tinha essas vestes. Ele era um homem diferenciado no seu vestir, no seu proceder. E então ele vai orar por esse espírito maligno. E sabe qual foi a resposta do espírito? Jesus eu conheço. Paulo também. Você quem é? Esse homem, aos olhos das pessoas, as pessoas identificavam quem ele era pela roupa. Mas quando agora um espírito vai além das roupas e olha o espírito daquele sacerdote, via que aquele sacerdote não tinha autonomia da parte de Deus, nem autorização e nem identidade espiritual. Quer dizer, dentro do sistema religioso, ele tinha ali aprovações que conotavam que ele tinha uma certa autorização para agir em nome de Deus. Mas no mundo espiritual ele não tinha, porque ele não construiu. Nós estamos vivendo dias em que o prédio fechou e só consegue sobreviver quem tem a presença de Deus. A presença de Deus será o diferencial nesses dias. Não adianta você ter um prédio grande com melhor som, ter uma equipe de adoração que toca muito bem, você ter pastores que pregam de uma forma muito bonita. Agora, meu amigo, só vai romper quem tem a presença. A presença virou o grande diferencial. E não aonde está localizado o teu prédio, quantos membros você tem, quanto de equipamento você tem, não. A presença. Assim como Paulo, esse sacerdote, foi claramente distinguido a diferença de um para o outro. Um tinha recursos, estola sacerdotal, reconhecimento que Paulo não tinha, mas Paulo tinha autonomia, autoridade espiritual e identidade espiritual. Uau! É isso que nós precisamos para esses dias. E como que eu obtenho isso? Através de Jesus, de uma comunhão viva com o Espírito Santo. Eu vou construindo. A cada dia, você pega um homem que viveu décadas sem desviar, sem olhar para trás, construindo. A salvação é igual, mas a nível de unção é diferente. Você pega alguém que começou agora, não tem como você comparar a história de um com o outro. Alguém construiu algo no Espírito. Então eu te digo, construa.
Construa no Espírito. E então esse homem tenta expulsar esses espíritos, eles não saem. E eles ainda dizem: eu conheço a Jesus e a Paulo e a você. Querido, como você é conhecido no mundo espiritual? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Quando as pessoas olham para você, tá vendo esse dedo? Aqui tem uma digital. Ninguém no mundo tem uma digital como essa, nem o meu filho tem, nem a minha própria filha. É algo incomum e único, só eu tenho. Isso é o símbolo da minha identidade. Aonde eu coloco a minha digital, em qualquer máquina do governo, qualquer lugar que eu vou, eles vão me identificar imediatamente. Por quê? Porque através da digital revela a minha identidade. Da mesma forma, qual a identidade que você tem no mundo espiritual? Quanto tempo de consagração, de oração, de busca você tem? Eu te pergunto. Eu te pergunto hoje, se você for consultado na questão espiritual, qual é a identidade? Qual o nível de autoridade você tem? Qual a autonomia você tem? Aqui o Everton escreveu aqui no Instagram. Arruma aqui, filho. O Everton escreveu no Instagram: como é que você é conhecido no mundo espiritual? Como você é conhecido no mundo espiritual? Aqui, olha, a câmera aqui tá pegando aqui. Aqui é o Instagram que eu tô te pedindo para eu arrumar. Isso. Como você é conhecido no mundo espiritual? A Patrícia Paulo está dizendo: a tua presença, Jesus, queremos ter. Aleluia. Muitas pessoas aqui pelo Instagram também assistindo. Sem a presença do Espírito Santo não podemos ficar. Amém. Isso, filho, tá ótimo agora. Obrigado. Então, queridos, qual é a identidade? Eu não estou falando de quanto tempo. O diabo não respeita quanto tempo de crente você tem. O diabo não respeita a carteirinha de membro da tua igreja. Ah, você frequenta uma igreja que é ligada a alguma convenção? Não. Ah, então não deve ser uma igreja tão séria. O diabo não respeita a convenção. O diabo não respeita título em nome de igreja. O diabo não respeita qual igreja de grife. O diabo só respeita uma coisa: a presença de Deus. Já conversamos e vimos vários testemunhos de pessoas que já estiveram do outro lado servindo a Satanás. E quando elas vão em cemitérios para fazer obras malignas de feitiçaria, quando eles abriam alguma lápide, iam abrir alguma lápide de alguém que morreu em Cristo. Isso já vimos dezenas de testemunhos. O próprio Espírito falava: aí você não pode tocar, porque essa aí pertence ao homem de branco. Até mesmo os ossos, os restos mortais, não poderiam ser tocados para a obra de feitiçaria, porque os demônios não tocam, eles respeitam, porque eles não têm autonomia e autorização para tocar. A Bíblia fala que quando Eliseu morreu, a cova dele ficou aberta e ali estavam ali os ossos dele. Já fazia um tempo que já tinha se decomposto o corpo. E ali alguém estava enterrando alguém, e veio os cavalos de guerra, estavam em tempo de guerra, e o coveiro jogou o corpo desse homem na cova. E acidentalmente caiu na cova de Eliseu. Quando tocou nos ossos de Eliseu, está na Bíblia, o homem ressuscitou. Porque, eu não sei se você entende o que eu estou falando, é Bíblia, o que eu estou falando é Bíblia. Porque mesmo depois de morto, a presença, a glória de Deus estava nos ossos de Eliseu. Aleluia. Ao ponto de tocar e ser curado. A Bíblia fala que alguém tocava em pedaço de pano. Isso não é idolatria. Eu não quero entrar nessa questão, mas não é idolatria. Quando tocava um pedaço de tecido que Paulo orou, as pessoas eram curadas, os demônios saíam. Eu já expulsei demônios por telefone e assim por ao vivo, assim, várias vezes. Não porque eu sou capaz de fazer isso, mas porque o Espírito Santo me capacitou e me deu autonomia. Então veja, queridos, a identidade no mundo espiritual é algo muito forte. É algo a qual é muito importante. Como você é conhecido na esfera espiritual? Talvez você lutou para ter uma grande empresa, ter faculdade e tudo mais, isso é importante, mas agora nesses dias, e a presença de Deus está em falta na tua vida? Como é que você está? Talvez muitos querem ir para a igreja porque precisam ali de novo daquele modelo de culto, de falar: pastor, olha para mim, pastor faz isso, pastor faz aquilo, porque você mesmo não constrói no Espírito.
Você só depende do outro para fazer. Levanta, desperta, resplandece. O Senhor quer te levantar com autoridade. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus, depois você pode ler na tua casa, João 19, 23. Evangelho de João, capítulo 19, verso 23, fala que Jesus, ele estava ali sendo crucificado. E fala que aqueles homens, eles começaram a lançar sortes para ver quem ia ficar com a capa de Jesus, o manto dele. Porque a história que Jesus carregava através da unção que ele tinha, lembra aquela mulher que rastejou? Tocou na orla do manto e foi curada. Às vezes você fica questionando, mas caiu na unção, caí na unção, toalhinha ungida. Eu não estou aqui defendendo ninguém, eu estou defendendo a palavra. Você fica questionando coisas, porque você é carnal, porque você é incrédulo. Queridos, ninguém encontrou ainda a cura para o coronavírus, ninguém encontrou vacina, mas eu posso te dizer, Jesus cura de coronavírus, Jesus cura do câncer, Jesus cura da AIDS. A Bíblia fala que Ele nos cura de toda a enfermidade, até daquelas que ainda não foram descobertas. Ele cura. Ele é poderoso, não vamos diminuir. Sabe que tem muita gente diminuindo Deus, falando que Ele curava no passado, falando que profecia, os sinais, eles cessaram, porque tem muita gente que não tem autonomia espiritual e não tem identidade. Essa é a desculpa. Então a teologia dá essa desculpa. Eu não aceito isso. Ele é vivo. João viu. Aí ele apareceu para mais de 100 irmãos de uma só vez. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele venceu a morte. Ele tem poder para restaurar teu casamento hoje, para curar você, para libertar de qualquer espírito que seja, de qualquer enfermidade que seja. Ele é poderoso. Eles disputavam a veste de Jesus porque ela tinha um valor. Ele curou muitas pessoas e falaram, não, essa primeira capa, corta em 4 e divide entre nós 4. Agora a outra, a túnica, vai ter que lançar sorte, um só vai ficar. Porque naquela época, a veste que uma pessoa utilizava simbolizava o nível de autoridade que ela tinha. Se você ler, eu estou dando as referências para você ler na tua casa, porque não dá tempo de eu ler tudo aqui. Se você ler na tua casa, lá em Marcos 10, 50, fala daquele cego à beira do caminho. E sabe o que fala? Que quando Jesus cura o cego, olha o que fala, Marcos 10, 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquele homem deixou de ser cego, então ele tinha que abrir mão da capa de mendigo, da capa de cego. Quando ele é curado da cegueira também, ele é curado da identidade de cego e de mendigo. Ele joga fora a capa e vai ter com Jesus, porque agora ele vai receber uma nova identidade. Ele não só recebeu a cura nos seus olhos, ele vai receber uma identidade, um destino para viver-se. Querido, joga fora essa capa que você usa tantos anos, essa capa de coitadinho, essa capa de dar desculpa por todos os erros que você comete, de piedade. Você que pula de galho em galho, de igreja em igreja, não para em igreja nenhuma, porque sempre é o outro que está errado. Sempre é o outro que é o culpado. Sabe quando você está num culto e ouve a palavra e fala, essa palavra, se aquele irmão tivesse. Se aquele irmão, não é para aquele irmão, é para você. Essa palavra é para quem está ouvindo. A palavra quando você está no culto é para você. Para de achar que o outro precisa de transformação e você não. Para de usar essa capa de falsa santidade, essa capa de autopiedade, essa capa de coitado. Joga fora e vem ter com Jesus. Vem receber a identidade de Jesus. Vem receber a autoridade de Jesus. Vem receber a autonomia de Jesus. Mas na outra igreja ninguém me dava oportunidade. Não é porque você não tem autoridade, você não tem autorização, você não tem autonomia, você não tem unção, você tem só habilidade, você é carnal. Meu Deus. Tira essa máscara, reconhece isso. Para de pular em galho e galho, porque a árvore só cresce se ela ficar plantada. Se você planta uma planta num vaso e vai trocando, uma hora ela morre, porque não cria raiz. Fica onde você está e cresce. Constrói uma vida no Espírito. Só vai até onde te derem autonomia para fazer. Qualquer pessoa na igreja, eu vou falar agora para o pessoal membro do Rei Jesus. Qualquer pessoa na igreja que te der qualquer palavra, direção, antes você vai perguntar para ela, eu estou como pastor te dando essa palavra. O pastor Diego, o apóstolo Diego Sacar, ele tem consciência dessa palavra que você está me dando?
Ele autorizou você falar isso para mim? Ele autorizou você me dar essa direção? Se a resposta dele for não, não escute ele ou ela. Só escute pessoas que têm autonomia. Alguém só pode exercer autoridade se alguém deu autoridade a ela. E só pode dar autoridade quem tem, quem recebeu. Então veja que esse sacerdote fala: eu estou expulsando você em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então ele está vendo, Jesus deu uma autoridade para Paulo e eu julgo ter também, mas não tinha. E ele orando, o demônio ainda bateu nele e ainda tirou as vestes dele. Querido, esse é um tempo que muita gente vai ser exposto, que o diabo vai arrancar a veste de muita gente que fala que tem autoridade e não tem. Aquela veste, eu não sei se você está entendendo, eu estou explicando, ela simbolizava a identidade daquele sacerdote, simbolizava, era como se fosse a carteira de identidade dele, a carteira eclesiástica dele, dizendo: você é um homem de Deus. Mas o diabo pega aquela roupa e tira, deixou ele nu, ainda bateu nele. Tem muita gente apanhando, sendo exposto, ficando nu, porque aparenta ser uma coisa que não é, quer exercer uma autoridade que não tem. Ali em 2 Reis, capítulo 2, verso 14 ao 16, diz que quando Elias sobe, a capa de Elias cai. Eliseu pega a capa, e quando ele pega a capa, ele toca o Jordão e fala: aonde está o Deus de Elias? Ele toca o Jordão e o Jordão abre com a capa. Capa fala de autoridade, fala de veste. Aqui em Lucas 9, Evangelho de Lucas 9, versos 54 e 55 diz: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor Jesus: queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Uau! É muito perigoso você delegar autoridade para uma pessoa que não entende sobre submissão, não entende sobre identidade espiritual e não entende sobre a autoridade ou a autonomia espiritual. Esses discípulos, pastor Paulo, por andarem perto de Jesus, por andarem próximo de Jesus e verem os milagres que Jesus fez, por fazerem em alguns momentos alguns milagres iguais, agora eles verem um povo que se opõe a Jesus e falam: Jesus, o senhor quer que a gente ore e a gente peça para o fogo descer e queimar eles? Jesus fala: vocês, eu acho que vocês não têm conhecimento da identidade espiritual que vocês carregam, porque a unção que eu estou delegando para vocês não é para destruir pessoas, é para salvá-las, para transformar a vida delas. Quantas pessoas já usaram da unção para machucar pessoas? Quantas pessoas já utilizaram da unção que receberam para manipular pessoas? Eu fico impressionado de ver quantas pessoas. Eu nunca, nesses mais de 20 anos de ministério, nunca eu usei da unção e do cargo como pastor para manipular pessoas, para tirar proveito delas, para exigir que elas fizessem algo para mim, para o meu interesse pessoal. Nunca. Porque senão Deus já tinha me removido também. Verdade. Deus me deu uma autoridade e Ele tem supervisionado essa autoridade. Sabe qual o maior defeito das pessoas? Que eles acham que Deus entrega uma unção para eles e Deus entregou, confiou, deu as costas. Não. Escreve quem está escrevendo, toda unção delegada da parte de Deus para nós também é supervisionada por Deus. Toda unção delegada da parte de Deus para nós também será supervisionada por Deus. Escrevam, por favor. Deus não te dá um cheque em branco. A unção não é em cheque em branco para você usar como quer. Deus vai supervisionar você. A Bíblia fala que ele viu Lúcifer, estava indo bem, até que achei iniquidade no teu coração. Por que Deus achou iniquidade no coração de Lúcifer? Porque Deus estava observando como ele iria agir de acordo com o que foi dado para ele. Sabe, eu vou usar só um texto que faz eu arrepiar e tremer por dentro, porque há uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia. A unção que está sendo delegada para você, há uma nuvem de testemunhas rodeando e observando o que você vai fazer com ela. Se você tem usado para machucar, para ferir, para defender os seus ideais, para exercer autoritarismo sobre as pessoas. Jesus está questionando esses discípulos falando: olha,
vocês não têm noção, vocês não têm entendimento, vocês não têm entendimento de que espécie de espírito vocês são. Olha o que Jesus fala. Sabem de que espécie de espírito vocês são? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe de que espécie de espírito você é? Você que se diz crente, você que se diz eu sou membro da Rei Jesus, eu sou discípulo do apóstolo Sacar. Se alguém diz ser meu discípulo e não faz o que eu faço, não é meu discípulo. Se alguém bater no peito e falar para vocês, ó, eu sou discípulo dele, e não faz o que eu faço, não é. Jesus está falando, vocês sabem de que espécie de espírito vocês são? Porque eu, Jesus, vim para salvar e não para destruir. Vocês estão querendo usar a unção que eu dei para vocês para destruir. É forte ou não é isso? Então, tem tanta coisa que eu queria ministrar aqui, não vai dar tempo. Eu estou na metade. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar duas perguntas para você refletir. Primeiro, ele fala, Jesus eu conheço, o demônio está falando, Paulo eu conheço, você eu não conheço. A minha pergunta é, se hoje você estivesse numa situação com alguém, escute todos vocês, que essa pessoa tivesse escravo de espírito maligno, esse espírito maligno estivesse ali manifestando a vida dela, você teria autoridade, autonomia para expulsar esse demônio? Assim como Jesus? Porque Jesus fala, aqueles que são meus discípulos, ele falou, vão fazer as mesmas obras que eu faço. Eles vão curar enfermos, expulsar demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não morrerão. Pisarão as serpentes, escorpiões. Se você fala de um evangelho bonito, se você fala só do amor ao próximo, só dessas coisas, evangelho de paz e amor, é um evangelho barato. Porque Paulo fala, eu não vim pregar um evangelho com palavras bonitas, eu vim pregar um evangelho de resultado, de manifestação. Ele não fala só de poder, ele que manifesta o poder. Então o evangelho que na prática não funciona, ele é barato, ele é simplista. Ah, mas eu me identifico tanto com aquele irmão, ele fala tantas coisas, com aquela irmã fala tantas coisas. Ah, aquele irmão que às vezes na igreja fica ali, ou aquela pessoa de outra igreja que visita de vez em quando, pergunta como estou. Querido, a unção de Deus, aquele que é parecido com Cristo tem autoridade sobre demônios. Se hoje você estivesse diante de um demônio, você ia correr dele? Ou você ia tentar expulsar ele? Imagina que situação. E ele ia arrancar a tua roupa e você sair correndo nu, pelado. Aquele homem foi humilhado. Aquele sacerdote foi exposto. Mas na verdade só veio à luz aquilo que ele já era, uma farsa. Mas ali quando chega um homem de Deus e ele dá uma ordem, os demônios têm que respeitar. Eu não grito com o demônio. Eu não fico pegando, puxando a cabeça, empurrando, jogando. Eu não grito. O demônio não vai escutar meu grito. Ele vai ouvir e vai obedecer porque tem autonomia e autoridade na minha vida. O demônio não respeita grito. Muito pelo contrário, às vezes você grita, é um sinal de desespero. O demônio não respeita a carteira eclesiástica, a carteira de membro, quanto tempo de batizado, quantos livros você já leu. Ele respeita a autoridade e a autonomia espiritual. A maior prova que o Espírito de Deus habita em você, que você é semelhante a Jesus, é quando você faz o que Jesus fez. Então, a maior prova de que você está andando na mesma linha e na mesma semelhança que Cristo é quando você tem poder sobre enfermidades e sobre demônios. Porque uma coisa está ligada à outra. Em Tiago 5 fala, confessai vossas culpas e sede sarados. Confessai vossas culpas e sede sarados. E a Bíblia fala que aquele que também é curado recebe a salvação. Porque uma coisa está ligada com a outra. Então não vão pregar um evangelho barato, que se Deus quiser ele cura, se Deus quiser ele faz, não. Isso é porque tem muita gente que não tem autonomia e quer jogar todo mundo por baixo, um nível baixo. Não, nós temos que elevar o nível. Então eu quero perguntar, hoje no mundo espiritual, como que você é conhecido? Você é respeitado? No mundo espiritual? Se tiver um demônio e alguém pedir para você orar, você tem autoridade para expulsar? A segunda pergunta que eu queria fazer para você é essa que Jesus fez para os seus discípulos. Eu queria fazer para você. Que espécie de espírito você é? De que espécie você é? A Bíblia diz, de que espírito sois? Eu queria que você refletisse nessa palavra. Já são 9h28, nós temos mais 2 minutos. E eu queria que você refletisse
E nós vamos continuar com essa mensagem em outras ocasiões. Se essa palavra impactou sua vida, ela vai ficar 24 horas no Instagram, no IGTV lá. Eu acredito que dá para salvar e colocar no IGTV. Ela vai ficar também no Facebook, na página Rei Jesus Ministério, na minha página também. E também vai estar no YouTube, Rei Jesus TV. Se você assiste a gente pelo Instagram, pelo Facebook, e ainda não foi no YouTube, vai no YouTube, se inscreve no nosso canal Rei Jesus TV. Lá tem todas as pregações e lives. Você pode assistir todas na íntegra. Rei Jesus TV. Digita aí, por favor, Samuel, Rei Jesus TV. Você se inscreve e ativa o sininho. E vai estar lá essa live. E nós vamos continuar essa palavra. Eu quero deixar esse gostinho de quero mais. Muitos estão falando, continua. Mas eu quero deixar esse gostinho de quero mais. Para você poder ouvir, meditar, ruminar essa palavra até aqui. E depois a outra sequência, Deus vai falar com você também. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Receba o poder de Deus na tua casa. Receba o poder de Deus sobre a tua família. Entenda que a partir de hoje você tem muito trabalho pela frente. Você vai ter que construir uma vida no Espírito. Isso não está baseado em quantidade de tempo de igreja, não está baseado em quantidade de títulos, quantidade de tempo que você congrega, ou em quantidade de livros que você já leu, ou quantos lugares você já pregou. Isso tem a ver com aquilo que você constrói na intimidade, no secreto com Deus, e que é manifesto publicamente quando você expulsa demônios, cura enfermos. Infelizmente eu tenho visto poucos cultos ou poucas pessoas crentes e até mesmo pastores que muitas vezes vêm, oram, expulsam demônios e curam pessoas. Isso é uma ordem de Jesus, não é uma opção. Jesus não nos deu outra opção senão curar e expulsar demônios. E Deus tem falado comigo, este é o ano aceitável do Senhor. Aquele texto de Isaías, em que o Senhor nos ungiu para pregoar as boas novas do Evangelho e curar os enfermos e libertar os que estão presos e cativos. Então este é um ano que o Senhor preparou para nós, o nosso melhor momento, o momento mais fértil para nós libertarmos pessoas. E eu quero orar por você e liberar essa palavra, em nome de Jesus. Senhor, que aqueles que entenderam essa palavra e aqueles que têm o entendimento agora, que necessitam, que eles saiam da tua presença, corram, saiam, demônios saiam, demônios saiam, demônios saiam, demônios saiam em nome de Jesus. Haja libertação, fogo de Deus, 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 fogo de Deus agora. Shekarabasuro komanat. Cai o teu fogo, Senhor. 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 Cai o teu fogo. Cai o teu fogo. Venha o teu fogo em nome de Jesus. Vai ministrando espontaneamente agora. Pode virar ali para ele. Sobre os demônios. Você vai ter autoridade sobre os espíritos malignos, sobre enfermidades. Quando uma dor vier na tua casa, você vai pôr a mão no lugar da dor e vai dizer: eu dou uma ordem, vai embora em nome de Jesus.
vocês vão receber o fogo de Deus na sua casa. Demônios que estão tentando destruir casamento, trazendo discórdia, queimados agora em nome de Jesus. Caiam por terra. Em nome de Jesus eu dou uma ordem. Saia todo mal, toda enfermidade, toda doença, caia por terra agora. Desânimo, tristeza, vai embora em nome de Jesus. Queima em nós, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Queima em nós, queima em nós, queima em nós, fogo de Deus, fogo de Deus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Todo fogo estranho seja queimado. Aonde tiver um demônio, eu dou uma ordem. Aonde tiver um demônio agora escondido. Aonde tiver um demônio, ele mandou dizer, agora escondido aí. Um demônio escondido dentro de casa, aonde quer que seja, no trabalho, em qualquer lugar. Aonde tiver um demônio geracional escondido, eu te dou uma ordem. Você foi descoberto hoje, saia! O Senhor te repreenda agora, seja queimado. Em nome de Jesus. Nada resiste ao teu fogo. Oh! Nada resiste ao teu fogo. Se nada resiste ao teu fogo, vem e queima em nós. Nada resiste ao teu fogo, Deus. Se nada resiste ao teu fogo, vem e queima em nós. Sim, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, queima em nós, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Haverá libertação. Eu vejo pessoas chorando compulsivamente agora. Pessoas que vão começar a chorar compulsivamente, porque está tendo libertação. Pessoas vão ter tremores de frio. Shakalabababa, shurokobarabababa. Shekalabababa. Fogo! Os demônios estão desesperados, correndo de um lado para o outro. Sai! Epa! Que presença! Queima em nós. Que presença! Queima em nós. Se você tiver com dor em alguma parte do teu corpo, agora eu dou uma ordem que esta dor vai embora imediatamente. No poderoso nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora, doença, enfermidade, vai embora deste corpo. Você não tem autonomia para estar aí mais. Saia. Você não pode pôr o dedo embaixo, não tampa o áudio. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora, saia. 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 Em nome de Jesus. Seja removido deste mal. Seja removido este mal deste corpo agora. Em nome de Jesus, saia. Saia, 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 saia. Em nome de Jesus, haja uma libertação completa agora nesta vida. Toda dor, toda enfermidade vai embora. Agora, imediatamente. Em nome de Jesus.